E o meu trabalho, o sucesso do meu trabalho não depende só de mim, da minha parte criativa, o belo. Não, são as pessoas. A mesma coisa, quando eu vejo uma mulher, uma pessoa querendo empreender, isso para mim é surreal. Eu tento ajudar ao máximo, porque eu me realizo vendo a realização das pessoas. Ela é designer, administradora de empresas com pós-graduação em empreendedorismo. Desenvolve projetos alinhados com as necessidades daqueles que apostam em seu trabalho, sem deixar de lado sua paixão por dar vida a espaços. A convidada de hoje é Grace Souza. Carlos, eu treinei meus filhos assim. Pensa que você está numa guerra e você tem que trabalhar com as armas que você tem. Né? Você não precisa passar por cima de ninguém, mas você tem que se virar. Antes de começar mais um episódio do Pode Falar Podcast, eu quero convidar você que é empresário, que é empreendedor, você que quer melhorar a sua comunicação, você que quer fazer um podcast, mas é inseguro, ainda não tem a segurança necessária para chegar em frente a uma câmera, para falar no microfone, para fazer uma palestra. Eu vou deixar aqui as informações de todos os nossos cursos, treinamentos e formações. É só você acessar. E bora para mais um episódio do Pode Falar Podcast. Fala aí, pessoas, mais um episódio do Pode Falar Podcast, aqui nesse espaço maravilhoso na Campinas Decor, espaço Richard Porto. Quem já passou por aqui sabe do que eu estou falando, tá maravilhoso, tá muito lindo. Obrigado, grande Richard Porto. Também quero agradecer, antes de começar aqui, né, esse episódio, a Reverie Planejados, que é o nosso patrocinador oficial do podcast Pode Falar. Obrigado mais uma vez, Reverie Planejados. E hoje eu estou com uma convidada aqui mega especial. Ela que faz parte também aqui, que, vou falar assim, ela está com um ambiente aqui maravilhoso, incrível. Seja muito bem-vinda ao podcast Pode Falar, Grace. Fala um pouquinho, Grace, aqui. Quem é a Grace? O pessoal está ansioso para saber quem é. Vamos lá, eu sou a Grace Souza, atualmente, né, formada em design de interiores. Estou à frente do meu escritório, Grace Souza Interiores. Só que para chegar aqui eu tenho, né, muitas histórias. Eu vim, né, de outra profissão, eu fiz transição de carreira. Primeiramente eu vou explicar, né? Eu vim de uma família de empreendedores, tá? Eu cresci com isso, eu vim de Salvador, eu sou baiana, uma cidade com muita cultura, muita riqueza. Sim. De arte, né? Isso para mim faz toda a diferença atualmente no meu trabalho. Eu imagino que você trouxe toda essa parte visual também para o seu trabalho. Sim. Então, eu desde nova, eu me lembro com 12 anos, eu sempre quis fazer administração de empresas. Olha só. Né? Então, eu sempre quis, eu fiz até um teste vocacional por conta disso. E realmente eu fiz o curso de administração de empresas, atuei no mercado, eu trabalhei numa empresa de comunicação. Eu era gerente de um setor e eu trabalhava com pessoas, né? Atendendo pessoas, né? Eu tinha uma equipe, mas tinha as pessoas, né, que eu precisava atender. E isso para mim foi muito... Eu comecei a descobrir que eu gostava de pessoas, do relacionamento, do ser humano. Então, isso me impulsionou eu fazer pós, eu fiz em empreendedorismo e eu fiz em gestão de pessoas, né? Que incrível! Isso. E só fazendo uma vírgula aqui na apresentação dela, olha só, Simon Sinek, um escritor britânico, ele fala que é o seguinte, que para você entender de negócios, você precisa entender de pessoas. Ele fala, né, nossos colaboradores são seres humanos, né? Nossos clientes são seres humanos, afinal. Então, para você entender de negócio, você precisa entender de seres humanos. E você pegou essa vertente, então. Exatamente. Entender de pessoas. Exatamente, porque a minha missão é muito mais, hoje em dia, na minha profissão. Eu tenho 9 anos de profissão. Eu vou contar um pouco sobre isso. Mas é muito importante eu saber quem são as pessoas, né? Eu ter afeto por elas. Porque, na verdade, eu construo o sonho de pessoas. Né? Eu trabalho com a parte de interiores, que não é só estética. É muito mais do que isso, né? Eu sempre falo, ontem mesmo eu recebi um grupo da Arquitec, que foi a escola que eu estudei, e eu estava explicando, né, sobre o projeto aqui do Campinas Decor, sobre a minha trajetória. E eu falei, gente, é muito importante você se colocar no lugar do outro. Ter uma boa comunicação. Você precisa escutar as pessoas. As pessoas são sentimentos, né?
Na verdade, a gente é uma soma, né, do nosso passado, do nosso pai, da nossa mãe. A gente tem referências e a gente precisa se colocar no lugar da pessoa, né? Então, assim, é de muita responsabilidade o nosso trabalho. Eu tenho uma equipe, né, que eu sou referência para eles, né? Eu tenho o cliente que precisa de mim. Às vezes chega no meu escritório clientes que não sabem nem quem são eles. Então, a minha função como profissional é fazer com que a pessoa descubra quem que ela é, do que ela gosta. Então, para mim, a minha função, né, como profissional começa assim: o cliente chega, o casal chega, eu quero que os dois participem. Às vezes tem um erro de comunicação entre eles, então eu faço que eles se sintam privilegiados. O projeto é deles, não é meu. Então já começa aí. Eu sempre falo, eu sou a parte criativa do projeto de vocês, mas eu preciso de vocês. Preciso de vocês junto comigo, porque é uma construção, não só de projeto, mas uma construção emocional, né? A gente tem uma evolução. Eu fico a maior parte do tempo com o cliente, né? Porque vem da arquitetura, às vezes eu pego uma casa que está começando a construir e eu vou até o final, até a última florzinha no vaso. Olha. Então não é só os clientes, é a equipe, são os parceiros, né? Então a gente se envolve. E o meu trabalho, o sucesso do meu trabalho não depende só de mim, da minha parte criativa, o belo. Não, são as pessoas. Então eu entendo isso é meu diferencial. Tanto o curso que eu fiz, Grace, você fez administração, como que você aproveita? Aproveita, sim. Sim, tá? Porque a gente, só para você entender, eu fiz Arquitec, foram 2 anos, né, de curso técnico. No primeiro ano, um belo dia eu estava sentada numa aula de computador, né, de SketchUp, e aí eu fui abrir o meu e-mail, né? E aí eu estava dividindo o computador com uma amiga. E aí quando eu abri, tinha lá um e-mail de uma jornalista daqui que estava se mudando para Ribeirão Preto, era super conhecida, né, do ramo. E aí ela falou: Grace, eu conheci seu trabalho, na época eu não tinha projeto, eu postava referências e gostei do seu estilo. Ou seja, ela veio até mim pelo visual, meu estilo, o que eu estava postando, porque eu não tinha projeto, né? Eu postava referências. Comunicação, olha aí. E aí ela falou, escreveu o e-mail. Eu comecei a ler, a minha amiga do lado lendo. E aí ela falou, eu quero que você faça um projeto para mim. Meus pais compraram um apartamento, eu estou me mudando, vou começar minha carreira lá, e eu quero que você faça. Aí a minha amiga falou assim, Grace, você tá maluca? Você vai dizer não, né? Você é estudante. Eu disse, não vou dizer não, vou dizer sim. Porque aqui é uma porta que está abrindo para mim, e eu gosto de desafios. Eu sou movida a isso, desde pequena. Que bacana, né? Então, eu disse, não, eu vou fazer sim, eu vou me capacitar. Logicamente que eu vou explicar para ela, que eu estou estudando ainda, mas aquilo que eu não tenho, eu vou conseguir. Então, eu corri atrás, né? E ela falou, Grace, você é louca. Até hoje ela é minha fã, ela não trabalha na área, mas ela fala, Grace, você é demais. E eu sempre falo, na minha vida nada é fácil. Se fosse fácil, eu não daria valor, né? Tudo tem a ver, né? Então, eu sempre falo, os desafios de pessoas, porque anteriormente, né, a minha profissão anterior, eu trabalhava de 8 às 18, comandava pessoas, mas era um processo. Agora, não. É projeto diferente, são pessoas diferentes, desafios diferentes. Isso me motiva muito e me faz crer que eu estou no caminho certo. Eu tenho certeza disso. A minha vida profissional, ela está muito ligada à minha vida pessoal, super. Eu sempre falo, o que é importante na sua vida? Primeiro é Deus, depois meus 2 filhos e depois é trabalho. Eu vivo intensamente meu trabalho, tá? Eu faço muito mais pelo meu trabalho. Para mim é de domingo a domingo com alegria, porque eu acho que cada um de nós, a gente tem um motivo de estar aqui. Para mim, é ajudar famílias. Missão de vida, né? Isso. É muito interessante que a Grace, ela trouxe aqui uma situação assim, que ela falou que dentro dos projetos dela, ela
busca aqui que as pessoas se conheçam, né? E tem tudo a ver com o que eu faço, né, na questão dos treinamentos. Por quê? Eu falo assim, quando a pessoa não se conhece, ela vai ficar o quê? Frustrada, porque ela não sabe o que ela gosta. Na verdade, ela não está bem com ela. E talvez até um projeto bem executado, se ela não está bem resolvida, vai gerar frustrações e problemas depois na obra. Ou vai ter muita mudança. Ah, mas não era isso que eu queria. Ou depois não ficou legal. também, né? Depois já de executado. E aí, talvez um bom profissional, ele acaba saindo como um mau profissional. Por quê? Porque a pessoa também não está resolvida. Olha a importância de você trazer isso, o autoconhecimento e esse cuidado com as pessoas, né? Eu falo assim, um atendimento personalizado, né? Eu quero pegar uma área, você veio para cá, eu já conversei um pouco com a Grace, né? Fora aqui do podcast, e a gente estava falando sobre empreendedorismo, sobre essa veia de empreender. Porque hoje, ser arquiteto ou ser design, você estar trabalhando nessa área, você abre, primeiro, você vai lá e abre uma empresa, porque você vai abrir um escritório, você tem colaboradores, você tem que lidar com, vamos falar com o pessoal da obra, com os construtores, enfim, com pintores, com o pessoal do móveis planejados, muita gente envolvida, e você tem que entender, como você falou, de gestão de pessoas, você tem que entender como funciona a questão de impostos, tudo. Então, vai muito além do que só fazer o que você faz. Então, é empreender. Mas você falou que já tinha isso, né? Já batia no coração, já estava no sangue, essa veia que vinha de família. Fala um pouquinho dessa importância do empreender e até mesmo de se capacitar para empreender. Quando você fala disso, eu só penso, por exemplo, né? Como eu falei para você, atendi ela, que foi projeto residencial. Que é a primeira, Depois veio um desafio, que foi um consultório de um médico bem conhecido aqui. Logo depois veio uma academia, né? Projetos comerciais que são totalmente diferentes, responsabilidades diferentes. Sim. Isso eu falei, opa! Aí nesse momento eu pensei, isso não é brincadeira, é uma coisa muito séria, né? E aí que está a questão lá atrás do empreender, né? Primeiro, né, eu comecei a formar uma equipe, eu não podia trabalhar só. A pessoa não vive só, ela tem que ter uma equipe por trás. Eu sou a mente criativa, mas eu tenho uma equipe, né? Até um projeto executado, o sucesso não é meu. É um conjunto de pessoas, um time. Inclusive até o pintor que está ali, eu aprendo com ele. Né? Eu aprendo com as pessoas. Aí que está a humildade. Humildade, não é se vestir mal, não é isso. Humildade é luxo, é para poucos. É você entender que você é capaz, mas tem um outro que é capaz, que sabe uma coisa e a gente soma, a gente troca. Né? Então isso eu aprendi quando eu estudava empreendedorismo. E eu vendo meu pai, meus irmãos abriram empresa com 13 anos. Né? Só para você ter uma noção. Lógico, meu pai por trás, eles eram de menor. E é um caso de sucesso em Salvador, isso me orgulha muito. Que bacana. E eu penso da seguinte forma, Zé, as pessoas que entraram, eu comecei com uma estagiária, depois foi surgindo arquitetos formados. E eu fico muito feliz, o pouco do conhecimento que eu tenho, de passar para eles, né? Eu quero ver eles crescerem, porque uma hora, minha vida vai acabar aqui, né? A minha missão. Sim. E eu falo, o que eu vou deixar para as pessoas? Então, primeiro, eu gero a confiança, eu delego uma tarefa, confiando, logicamente, né? Que eu tenho que estar assessorando. Mas quando eu vejo que a pessoa que trabalha comigo tem potencial, ela corre atrás, é guerreira, batalhadora, eu vou lá, impulsiono. A mesma coisa, quando eu vejo uma mulher, uma pessoa querendo empreender, isso para mim é surreal. Eu tento ajudar ao máximo, porque eu me realizo vendo a realização das pessoas, quando eu vejo o potencial. Então, assim, eu tenho 9 anos de profissão. Muitos arquitetos que passaram no meu escritório hoje abriram sua empresa com CNPJ, estão ali batalhando. Isso para mim é muito gratificante. Eu sempre falo, não só por essas pessoas, né, que eu devo a elas também, eu fico muito feliz. É sinal que eu plantei alguma coisa, né, que eu fui inspiração para elas. Como também clientes, né, que é como eu falei para você, às vezes eu pego no início, eu recebo um casal. Eu falo muito do sensorial, do sentir, de saber quem é você. Eu falo sempre, eu vou pegar na sua mão e a gente vai caminhar. Você vai entender, vai descobrir quem é você. A gente aqui vai materializar, né, o processo, mas eu preciso de você. Eu preciso entender quem é você. Fale tudo
quem é você? Aí que está a questão da comunicação. E muitos entra. não sabem, né, quem não são. Não sabem. Às vezes o cliente vira para mim, ai, Grace, vamos falar aqui, porque eu ando, né? O meu briefing, a gente passa por todos os detalhes. Primeiro é uma experiência, tudo para mim é uma experiência. Sim. Então, no meu escritório, eu atendo, eu sou muito do visual. Então, a pessoa tem que sentir a textura daquilo que eu estou apresentando. Eu tenho que falar sobre tudo. Eu nunca digo não sem dizer o porquê. Eu sempre falo, faço o cliente pensar. E às vezes eles ficam até sem graça. Não sabem o que falar. Ai, Grace, eu vou falar uma coisa, acho que é besta. Não, não é besta. Fala. Que para mim faz diferença. Eu tenho que entender das suas necessidades. Às vezes o cliente, nossa, mas por que ela está perguntando isso? Às vezes eu pergunto, é a primeira vez que você vai construir, está construindo? Sim. Você já teve profissional? Não. Beleza. Aí eu explico sobre o meu trabalho, né? Como que eu apresento um projeto, como eu desenvolvo, a importância do meu trabalho, né, na sua vida, né, na vida dele. E eu sempre pergunto, o que na sua casa não faz sentido para você, te incomoda? Né? O que tem de errado? E a pessoa me fala, eu disse, a gente não pode errar na próxima casa. Tudo bem que eu não sou 100% perfeita, não vai sair 100% perfeito, mas a gente tem que trabalhar isso. E nesse processo, o cliente às vezes fala, eu não sei se eu quero uma cuba dupla na minha cozinha, se é uma cuba simples. O que você acha, Grace? Não, eu não acho. Na minha casa funciona assim, assim. Sou eu, Grace. Eu quero saber como funciona na sua vida. Uau. A gente precisa descobrir isso. Então, esse é meu diferencial. Eu acho que faz todo sentido. E você trouxe algo agora, dias atrás, teve uma polêmica na obra da Mayra Card, né? Da questão, da importância, né? De, não falando mal do trabalho dos outros, pelo amor de Deus, mas sim, né? Lá, isso aí todo mundo falou, viralizou, porque a altura, né, dos móveis eram totalmente desproporcional, né, a uma casa normal, né? Seria para jogadores de basquete, olha lá, sabe, o que foi feito, né? Então, assim, esse cuidado, como você falou, é o seu diferencial, você entender quem está à sua frente, quais as necessidades, e você trouxe algo aqui, assim, que me chamou a atenção, que você falou assim, eu vejo o que você não gosta, o que você não quer mais ter, né? Porque muitas vezes a gente se preocupa e esquece que tem algumas coisas que a pessoa já está incomodada e que você pode, por você não conhecer ela, trazer de novo e ela ir para uma próxima casa e passar pelo mesmo problema. Isso é muito interessante, né? O que você não quer ter dentro da casa. Bom, nós já passeamos aqui pelo empreendedorismo, você vê desde a família toda já tem, né? Vem os irmãos, já é um case de sucesso e você chega, empreende e lógico que dentro tem os desafios, tem os momentos bons, mas eu quero saber aquele ponto de virada. Você trouxe também aqui, nessa troca, antes de você me responder aqui, você trouxe da troca, né, dos seres humanos, de aprender com os profissionais, com o pintor, com o menino do gesso, enfim, com todo mundo a gente aprende. O Mário Sérgio Cortella, ele traz um ditado chinês que fala assim, que duas pessoas, por exemplo, eu estou andando por uma estrada, eu encontro a Grace. Eu levo um pão na minha mão. E quando eu chego para a Grace também tem um pão, eu troco com ela, eu dou o meu pão para ela, ela dá o pão. Cada um de nós aqui vamos embora com um pão. Agora, quando eu encontro a Grace nessa mesma estrada e eu troco o meu conhecimento com ela, então eu chego contra a Grace pela jornada da vida, pela estrada da vida, e troco o meu conhecimento. E ela troca o conhecimento dela comigo, eu vou embora com 2 conhecimentos e ela vai embora com 2 conhecimentos. Então, existe uma soma. E esse é o grande segredo na vida. Então, você vem fazendo isso. E teve aquele momento na sua jornada que essa soma, esse acúmulo, né, de conhecimento, de pessoas, de network, de oportunidades aproveitadas, que foi o momento da grande virada. Qual que você considera assim, ó, ali que eu percebi que a minha vida estava tomando um outro rumo que foi assim magnífico? Então, isso fala muito assim da questão de essência, tá? É tanto que eu coloquei aqui no meu espaço Cozinha Essência, porque eu acho, Zé Carlos, que fala muito quem somos nós. A gente precisa entender qualquer trabalho, né? Qualquer função que a pessoa exerça, que ela precisa entender primeiro quem é ela, os seus valores, tá? É aquilo que eu falei, a soma de tudo que veio por trás de nós, do nosso pai, as referências, pai, Sim. mãe, avô, avó. Então a gente tem que trazer isso muito forte, principalmente o caráter, né? A idoneidade, né?
a humildade, né? Aquilo que eu falo, não tem problema. Por exemplo, o cliente chega para mim, Grace, isso assim, porque vem muitas perguntas, né? Aí que tá o desafio. E aí, às vezes eu paro, quando eu não sei, eu falo, eu não sei, mas eu vou estudar e eu vou te responder, eu vou trazer para você essa resposta, ou então uma solução. Então começou aí meus desafios, né? Um grande desafio que eu tive na minha vida foi através de uma obra comercial, é como eu falei para você. Durante o estudo é tudo flores, né? A gente faz amizade, tem os professores. A gente acha que design de interiores é só a decoração, é fácil. Eu vou ali escolher umas almofadas, vou colocar... E não sabe, só quem vive isso. Então, para mim, isso foi muito forte. É tanto que quando eu saí da Arquitec, eu estava saindo, uma professora de lá, que não foi professora minha, chegou para mim e falou assim, Grace, é o seguinte... Eu acho que você tem potencial, você é batalhadora, você é guerreira, você chegou aqui por vários motivos. Você que pagou a sua escola, você mesma se virou. Você deveria fazer Campinas Decor. E na época, estava muito aquele fervo, né? De container, construção em container. Era uma novidade, né? E o Campinas Decor ia fazer vários ambientes em container. Eu vou colocar seu nome. Nessa época eram convidados fechados, né? O pessoal que escolhia a direção. Mas eu vou falar do seu nome. Eu quero que você pegue um ambiente. Do nada, assim, sabe? Pra mim sempre fluiu assim naturalmente, sabe, As coisas aconteciam. Isso vai acontecendo. E aí eu falei, tá bom. Nossa, e todo mundo, você é louca, você é louca, você é louca, você é louca. E aí, foi no dia, escolhi um ambiente super difícil, ao meu ver, né? Na época, porque era um ambiente funcional. Era um banheiro num container, eram 2 containers. E eu falei assim, é o único banheiro da mostra. Se eu não fizer corretamente, o meu nome vai por água abaixo. Acabou aqui minha profissão, meu início. Mas eu vou fazer. E aí, o que acontece? Eu comecei a estudar sobre método construtivo. Por exemplo, eu tinha que fazer a parte de hidráulica, eles desceram o container em cima de uma laje de uma casa que demoliram. Então, foi gerando surpresas ali, né? Porque a parte de hidráulica é diferente em container. O container, né, ele é todo assim, se você cortar errado uma viga, você perde, ainda tinha responsabilidade. Se eu cortar errado, eu vou ter que pagar outro container, né? E aí atrasar a obra, tal. E aí foi desafiador. Eu me lembro, o pessoal da DECA, a diretoria, todo mundo me conhece. Eu lembro que eu ia para a obra tipo 8 horas da manhã. Isso eu já tinha 3 projetos, né? Andando. Que foi o residencial, 2 comerciais. Eu lembro que eu estudei bastante, fui pesquisar sobre container, método construtivo. E eu trocava muita ideia com o pessoal da DECA. Então, tinha dia, Zé Carlos, que eu sentava eu... E o profissional que estava executando para mim, né, de uma construtora de hidráulica, ele, Grace, como que a gente vai passar? Eu não consigo encontrar um lugar para passar a tubulação, porque está em cima de uma laje. E não tem, a gente vai ter que cavar para chegar na laje embaixo, para furar. Como que a gente faz? Calma, eu sempre falo até hoje, tudo tem jeito, só não tem para morte. Então nem morre aí, porque eu não tenho como te ressuscitar. Mas a gente vai encontrar uma solução. A gente vai chegar lá e a gente vai executar. É assim, é isso que eu ensino meus filhos, sabe, Zé Carlos? Eu treinei meus filhos assim. Pensa que você está numa guerra e você tem que trabalhar com as armas que você tem. Né? Você não precisa passar por cima de ninguém, mas você tem que se virar. Sim. Né? Então aí vem um pouco da frieza, respira e vamos nessa. E é aquilo que eu falo, a comunicação. Você entrar em contato com pessoas para agregar, né, as informações, os valores para poder executar aquilo, para dar certo. Então foi o que eu fiz. Eu entrei em contato com o pessoal da DEC e a gente conversando, o negócio saiu. E a partir daquele projeto, por incrível que pareça, eu fui fazer com 5 containers um escritório de contabilidade de Jarinu. Olha só. Que a dona virou para mim, era o escritório mais importante. Depois eu fiz a casa dela em container. Então foi um negócio assim, eu falei, nossa, olha como é diferente o trabalho.
né? A nossa responsabilidade. Sim, né? sim. Influencia total. Eu faço algumas consultorias na empresa, né? E quando eu faço as consultorias nas empresas, eu falo assim, a minha responsabilidade é muito grande, porque as pessoas me contratam para dar caminhos. Sim. E quando eu dou os caminhos, as pessoas geralmente aceitam as sugestões e aplicam. Envolve financeiro, envolve ações, envolve tipo compra de equipamentos, né? Todo um decorrer da empresa. Então a responsabilidade, né, dentro das consultorias é grande. Então, assim, eu associo muitas coisas. Eu imagino, porque você está dando um novo norte para as pessoas, uma nova maneira de viver, um novo local, né? O estilo, a pessoa vai viver ali. Alguns, o resto da vida dela. Sim. Outros, por um período, mas assim, ela tem que se sentir bem. É onde ela vai estar com os filhos, vai ter as lembranças, vai ter, né? Eu falo, você está criando, você deixa as lembranças, você vai ficar aqueles momentos marcantes. É dentro dessa casa. Eu falo assim, os momentos, as emoções, tudo que está acontecendo, o dia que ela chega estressada do trabalho, ele chega cansado, ele precisa ter esse lar acolhedor. É muitas coisas envolvidas, né? Então isso aí é uma responsabilidade muito grande, porque se trata diretamente, eu falo assim, do dia a dia das pessoas, dos sonhos, né, dos sonhos, né? Ontem foi até engraçado. Eu tive um problema com o meu carro, tal, e daí estava conversando com um rapaz que veio para me ajudar. Aí entrou no assunto de móveis, de casa, de construção. Daí ele falou, poxa, ele falou, estou realizando o meu sonho. Ele falou, estou acabando, né, de comprei um apartamento, tal. Daí eu falei, primeiro? Ele falou, não, é o quarto. Ele falou, já tive 3 casamentos anteriores, tal. Mas olha só, por que eu estou falando isso? Porque era o sonho, mesmo sendo o quarto, ele falou, é o sonho. Era com a esposa diferente lá, que ele estava agora se relacionando com a pessoa que ele escolheu para viver a vida dele. Então, assim, é o sonho da pessoa, é o investimento, é a vida dela. Mas dentro desse mundo que teve muita coisa boa, né, que eu tô vendo assim, como você falou, fluiu naturalmente. Falo quando tem um amigo meu que ele fala assim que existe uma onda, né, e aí independente de religiosidade, tá, gente? Que sem invadir religiosidade de ninguém, ele fala assim, Deus, a vida, ele falou, você entra numa sintonia, ele falou, é que nem onda de rádio, você entrou na sintonia de Deus, ele fala assim, as coisas vão acontecendo por música, né? Tem muito isso, ele fala assim, quando você entra nessa sintonia da espiritualidade, né, ou da energia, cada um leva no nome, as coisas acontecem naturalmente. Lógico que vai ter os momentos de dificuldade, e eu quero saber se teve algum momento nessa trajetória toda, porque como você falou aí de 2 filhos, de mulher empreendedora, de todo esses desafios que você falou assim, poxa, quase teve vontade de desistir. Me conta assim um momento que você teve que se superar. Eu posso contar no formato de obra? Como você quiser. Pronto, então vamos lá. Eu tive um grande desafio, que foi de um cliente atualmente, né, que me contratou. Na verdade, é um cliente que depois eu descobri que ele não contrata arquiteto para fazer as casas dele. Ele acha que ele pode e tal, não sei porquê, mas ele me contratou porque ele queria colocar uma piscina dentro da sua sala, no 26º andar. Meu Deus. E aí a corretora falou, você vai ter que contratar um arquiteto, um profissional, porque isso aqui envolve muita responsabilidade, cálculo de laje, tudo, né? E você vai ter que contratar. E ele falou, ótimo, me indica 3 profissionais. Ela indicou, ele conversou com os 3. Teve pessoas que não foi o perfil dele, não entendia, né, o que ele o que ele buscava. E aí chegou em mim, a minha conversa com ele foi no apartamento, né, lá em loco, não foi no escritório, né? Engraçado que ele tem TDAH, então é uma pessoa muito agitada. E aí eu fui bem clara. Primeiro, Zé Carlos, eu olho nos olhos da pessoa. Eu preciso da confiança dela, né? Sim. Então, para mim, o olhar, quando você olha e passa a confiança, quem é você, eu acho que fala tudo, a empatia. Então, naquele meio da conversa, eu vou contratar você, eu quero que você realize meu sonho. Eu preciso de uma piscina dentro do meu apartamento. E eu comprei no 26º, foi uma luta, porque já tinha sido de outro inquilino. Porque eu quero essa vista, o meu sonho, vamos realizar. E aí o que eu fiz? Eu, por ser uma pessoa que já venho aí de uma caminhada, né, de obra e tal, eu falei, antes de apresentar o projeto para ele, eu preciso, porque é muito frustrante, né, você apresentar ao cliente, tá aprovado, passa toda por uma etapa e depois você fala, olha fulano, não dá para executar, né, isso que eu criei.
Não existe isso. Para mim, isso não entra na minha cabeça. Então, eu pedi um prazo, né, para fazer a parte criativa, mas eu corri atrás para ver se era possível. Entrei em contato com o engenheiro da construtora, que não é daqui, é de Curitiba, né, para entender do cálculo, cadê a planta? Porque é uma coisa de responsabilidade. É tanto que ele falou: não, Grace, não entre em contato, porque vai chamar a atenção. Não, eu não vou colocar aqui um guardanapo, eu não vou subir com uma coisa que ninguém veja, eu vou subir com uma coisa grande. Eu estou envolvendo pessoas, vidas aqui. Isso é uma proporção muito grande. Então, assim, para mim foi desafiador. Eu imagino. Muito, você não faz ideia, porque além disso eu construí uma sauna dentro desse espaço. E tinha que dar certo, eu tinha prazo. E foi assim, um estudo para mim, sabe? Isso me acrescentou muito. Né? As pessoas falam: nossa, você é louca. Outro dia eu fui fazer o primeiro projeto em shopping, que é diferente. Né? A mão de obra é muito diferente. Tem um prazo, se eu Horários. não cumprir, tem multa por cliente, normas. E aí tinha prazo, eu tinha que correr. E fora que a equipe de shopping pega pesado. É aquele vai e volta de projeto. Eu lembro que uma profissional aqui, amiga querida minha, que tem anos, ela estava um dia almoçando comigo no shopping, nesse shopping que eu fiz a primeira loja, bateu assim no meu ombro e falou: ai, Grace, coitada de você. Meu hall de amigos, eu tenho 20 anos de profissão, ninguém pega a loja de shopping, você vai pegar, coitada de você. Prepare-se para ser internada e ficar em hospital. Eu virei para ela: sério? E isso para mim eu adoro, quando a pessoa me desafia. Eu disse: pois você vai ver que eu vou conseguir, eu vou estudar, sabe? Meu primeiro desafio foi no início da minha profissão. Então, eu consegui também colocar o sonho do cliente, né? Era uma responsabilidade muito grande, porque ele comprou o apartamento pensando nisso. Imagina se eu faço um projeto e aí eu vou apresentar e na hora da execução, então, não pode. Eu ia acabar com a vida dele, né? Então, isso envolveu muita gente. Então, a construtora inteira, a maioria das pessoas, os arquitetos que trabalham lá dentro me conhece. Porque eu fui atrás do zelador. Eu lembro perfeitamente que no dia que eu fui subir essa piscina, é enorme, foi personalizada, com tantos quilos e tal. Era um dia de chuva. Eu cheguei 8 horas da manhã na obra e saí 5h30. E na hora que eu cheguei, o cara que ia içar, ele tinha que me apresentar um laudo. Eu estava tudo certo. De repente, ele falou assim: eu não consegui falar com o engenheiro para tirar RT. Então, a gente vai marcar para outro dia. Isso foi antes, né? De manhã, bem cedo. Eu falei: não, a gente vai executar hoje, porque tem pessoas envolvidas. Tem várias empresas. Eu não vou subir só esse spa. Eu vou subir coisas de marcenaria, marmoraria. E o cliente marcou hoje. Você não está entendendo. É um grupo de pessoas que eu tive que organizar. É hoje. E aí eu disse: quem vai me ajudar? Aí que está a questão das pessoas que a gente conhece, né? A comunicação, as pessoas que a gente faz amizade. Então, uma determinada pessoa, dona de uma loja: Grace, só um momento que eu tenho um engenheiro, vai lhe ajudar agora. Aí emitiu o SRT, sabe? Ótimo. E aí, no final, que era justamente a piscina, que foi um negócio assim, um estudo assim, de 6 meses, eu mandei desmontar, né? A empresa desmontar o guarda-corpo. E aí o dono chegou assim e falou assim: Grace, é o seguinte, a gente está com um problema. As vigas, eu tirei o guarda-corpo, só que tem umas vigas que pega para baixo. A gente não pode arrancar. Então, como que a gente vai subir essa piscina? Porque ela subia, mais de 500 quilos, ela tinha que apoiar ali no parapeito, só que tinha essas vigas, vai furar a piscina. Eu falei: meu Deus do céu, é hoje. Como eu tinha conhecimento, as pessoas me conheciam, eu cheguei no zelador: seu Isaías, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu estou no 26º, aconteceu isso, isso e isso, eu preciso subir esse negócio. Já parei a rua inteira, né, da cidade. Então, eu preciso saber se tem alguma obra até o último andar, nessa mesma localização, né, em cima do meu cliente, porque eu vou precisar montar um equipamento para puxar essa piscina e depois ela descer em balanço para entrar no apartamento. Ele olhou para mim: ai, Grace, olha que coisa.
tem no 29º uma obra de fulano de tal. Quem que é esse arquiteto? Eu não conheço. Passa o telefone para mim. Aí que vem a humildade. Eu entrei em contato, expliquei a situação para ele. Ele podia dizer não, né? Sim. Ai, quem é você? Não conheço você? Aí ele falou, nossa, Grace, entendi, vou lhe ajudar. Mas eu tenho que entrar em contato com meus clientes. Eles estão viajando, eu só vou conseguir falar na segunda, isso era uma sexta. Eu falei, não, Paulo, você não está entendendo, eu preciso agora. Aí eu tirei uma foto, mandei para ele, olha a situação lá embaixo. A quantidade de gente, de coisa envolvidos. Que eu preciso. Meu Deus do céu, não conheço você, mas eu estou entendendo você, eu estou vendo que você é verdadeira, que você é uma profissional responsável, eu vou lhe ajudar. Não vou ligar para o cliente, porque ele não vai me atender. Você tem autorização, você pode entrar no apartamento. Isso estava uma empresa de marcenaria montando, tinha vários eletros onde eu queria. Eu tive que tirei foto, me responsabilizei. Sim. Eu falei para ele, confia em mim, vai dar certo. E eu vou colocar tudo no lugar. Eu vou arrastar esses equipamentos aqui, os eletros do seu cliente, mas fique tranquilo. E eu agradeço demais a você. E aí fez dar certo, quer dizer, a comunicação. Comunicação. Né? Aí é que tá, que ajuda a gente, que é o nosso diferencial. Eu sempre falo, a pessoa que tem um poder aquisitivo mais alto é quem se dá bem. Não, gente, não é só quem se comunica isso. Melhor. É o network, a comunicação. Entra a questão da humildade, né? Se ser humilde. Então, aconteceu isso, eu fiquei de 8 até 5h30 da tarde na chuva, subindo tudo, deu certo. No outro dia eu liguei para ele, olha, muito obrigada, agradeci ele, eu falei, olha, o que você precisar na sua vida, você conte comigo, porque hoje é muito difícil, né? Tem muita gente que não quer ajudar por algum motivo. Então, isso foi, Zé Carlos, assim, atualmente um grande desafio. Que bacana. E olha só, você aqui, vários insights, né? Eu tô aqui sempre aprendendo. Eu falo, cada episódio eu aprendo e aprendo mais. E assim, e cada um traz lembranças também. Eu fiz um treinamento, uma vez fui fazer em Brotas. E era com um francês, Jean Paul, eu não lembro o sobrenome dele, mas ele foi técnico da seleção brasileira nossa de rafting, foi campeão mundial e tal. E esse cara tinha um treinamento para empreendedores, para empresários e aí nós descíamos o rio, né, dentro de botes e fazendo rafting. E tinha vários insights dentro disso. Então ia um bote filmando tudo, né, os caras filmam todas as atividades. E dentro desse bote nós estávamos em 6 empresários, líderes ali, gestores. Então o pessoal, eu falo assim, de tomadas de decisão. Daí para trazer para a humildade. E aí tinha um condutor do bote. Esse condutor do bote, quem já fez rafting, ele fica falando, né, esquerda, direita, vai dando os comandos e você vai, sabe, lá no bote fazendo os movimentos. Quando as cachoeiras vai descer, eles mandam, falam, ó, chão, tal, eles vai pro chão para descer. As cachoeiras têm todos os comandos certos. Sim. E você fica observando, fica prestando atenção. Chegou um momento desse treinamento que o condutor parou, Grace, e falou assim, a partir de agora quem comanda o bote são vocês. Cada um vai vir aqui na frente e vai dar os comandos. E aí eu falei, poxa, eu prestei atenção um pouco, alguma coisa eu já peguei, ele foi o primeiro. Ele falava os mesmos comandos, esquerda, direita, o bote rodava e ia para os cipós. Não conseguia pegar uma, sabe, realmente de ir indo numa linha reta e tal. Foi lá, eu falei pelo quarto, eu falei, deve ser o tempo, né? Cadenciar certinho e tal. Fui analisando, tirei minhas conclusões. Eu falei, é dessa forma. Fui lá na frente, comecei esquerda, direita. Foi tentando, né? Mesma coisa. Bote foi lá pro cipó, falei, uma vergonha, um fiasco e tal. Beleza, acabou aquilo lá, nós entramos numa sala e começaria o treinamento dentro da sala de treinamentos. E aí, esse francês ele entrou assim de uma forma totalmente marcante, porque ele falou, né, ele falou, bom dia, empresários, empreendedores, líderes, gestores. Ele falou, como vocês são arrogantes, como vocês são prepotentes. Aí eu olhei e falei, nossa, bom dia para você também, né? Tal. Ele falou, eu já vou mostrar para vocês o porquê. Aí ele já jogou os bots lá na tela e começou os bots, né? Nós fazendo lá o fiasco que a gente falou lá, beleza. Aí ele falou, quem daqui de vocês é condutor de bot? Ninguém levantou a mão, era só diretor de empresa, empresário e tal. Ele falou,
Ele falou, é assim que vocês fazem na vida de vocês? É assim que vocês fazem nas empresas de vocês? Quando surge um desafio, mesmo sem vocês terem conhecimento, vocês saem fazendo? Ele falou, o condutor do bote estava o tempo todo no bote e nenhum de vocês teve a humildade de falar, mas eu não sei fazer, me ensina. Eu falei, meu Deus, o cara estava ali o tempo todo, né? E às vezes na necessidade, na ânsia, né, de executar e de fazer, e até achando que nós temos conhecimento suficiente, nós esquecemos de colocar, né, de, tipo assim, que às vezes tem pessoa mais capacitada, ou que eu não tenho que ter todas as respostas, como você falou agora aqui, né? Você falou assim, não sei, eu vou buscar com quem sabe, ou não tenho todas as soluções, quem tem, né? Então, assim, dele até falou, olha, muitas vezes você entra na diretoria de uma grande empresa, já tinha uma pessoa que estava ali 10 anos, daí você entra, assume, agora você é o novo CEO, e você chega querendo fazer grandes mudanças, mas só que tinha coisas que já funcionavam, que eram funcionais, né? Você não precisava destruir todo um trabalho. Exato. Então, ter essa humildade, né? Então, assim, vários pontos a gente aprendeu aqui nesse episódio, né? Da importância da comunicação, e a comunicação, a gente vai muito além só do falar, da escuta ativa, como ela falou, de fazer as perguntas certas, de escutar, de usar os canais representacionais, visuais, auditivos, sinestésicos, né? O sentir, né? O tocar, né? O escutar, que a gente tanto fala. Então, assim, quanta coisa aqui em um episódio só. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Estamos quase chegando, assim, caminhando já para o final do episódio, mas eu sempre pergunto para as pessoas que passam aqui. A trajetória, experiência, uma trajetória de sucesso, né? Eu sei que a gente não falou sobre tendências, né? Depois eu ainda quero trazer essa pergunta. É muito assunto, né? É muito assunto, tem que ter mais, viu? Nós temos que marcar outros episódios. E, assim, se você pudesse dar um conselho para você lá quando você começou, Grace, né? Hoje com a sua experiência, né? Aquele conselho que você não teve de ninguém, né? Sabe qual o conselho que você daria? Que eu tive que aprender na raça, Exato. né? Um deles é a comunicação. Eu hoje sou diferente. Durante o meu percurso de vida, eu aprendi que eu tinha um potencial, queria me comunicar, me expressar, eu não conseguia, né? Então, sabe quando você está no meio de uma guerra, como eu falei, que você precisa sobreviver? Então, uma das coisas fundamentais para mim foi a comunicação. Primeiro é saber ouvir. Eu sempre falo, por exemplo, no meu escritório, eu não quero pessoas trabalhando que façam o meu trabalho, né? Eu quero pessoas que somem comigo. Então, cada pessoa que trabalha comigo tem que ser diferente para a gente somar. Não me interessa a pessoa ser igual. Então, isso é um lado bom também, né, que eu aprendi a gente respeitar a capacidade de cada um. Todos nós somos capazes para alguma coisa. A gente entender quem somos nós, né, durante esse percurso, saber ouvir, né, isso faz parte da comunicação. E quando você sabe ouvir o outro, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, você começa a sensibilidade vem à tona. E aí tudo flui, tá? Então, até, por exemplo, eu sou muito do visual. É o que eu estava falando ontem para o pessoal, né? O pessoal da Arquitec estava fazendo várias perguntas. Eu falei, gente, não precisa você ter muito dinheiro para fazer viagens. Hoje, graças a Deus, eu consigo ir para uma feira de Milão, olhar as tendências, mas eu olho muito mais o comportamento humano. Que isso faz diferença na minha vida. Eu não vou lá para ver, as tendências, a cor do veludo, tá usando veludo, não. Eu tenho que saber por que está sendo assim. Por que os móveis, aí que está no detalhe da observação, por que está tendo uma tendência do mobiliário ser mais baixo, ser orgânico? Tem um porquê, isso tudo vem do comportamento humano. Você entendeu? Que bacana. Então, por que eu comecei a perceber isso? Depois que eu comecei a melhorar o meu olhar, a minha comunicação, entender que você precisa observar, não é falar muito, né? E eu já perdi grandes oportunidades pela falta de comunicação, que fizeram diferença na minha vida. E eu consegui enxergar isso. Entendeu? Entendi, nossa. E a próxima pergunta aqui
será associada a superpoderes. Eu estava assistindo um podcast uma vez de um grande comunicador, e aí ele pegou e perguntaram para ele qual é o seu superpoder. E ele fala assim, é a minha linguagem simplista. Por ser comunicador, ele falou, a minha linguagem, ela atinge qualquer público. Ele falou assim, obtenho ótimos resultados. E eu acredito que eu até já sei a resposta aqui, gente, hein? Mas qual é o superpoder da Grace? O meu é fazer que as pessoas descubram quem elas são através do meu trabalho. Não é só pela minha fala, é pelo visual. Então, tudo que eu coloco, eu uso muito objetos do cliente, né? Bacana. Algum objeto de viagem, da mãe, porque tem uma história. Então, eu faço isso, né? É uma trajetória. Eu quero que ele entre ali e ele observe e venha a história dele. Entende? Então, isso é meu superpoder. Que top, velho. Realmente, vamos falar assim, a observação, os detalhes, estar atenta. Que bacana. Fantástico, aqui a gente fica assim impressionado. E a parte de tendências, você falou que, né, faz algumas viagens internacionais e existe porque você já vem de uma cultura, da cultura baiana, que traz, eu acredito, né, eu falo assim, a gente traz as raízes, né, tudo. A Elis Regina tinha uma música que fala assim, nós somos e vivemos como os nossos pais. Nós trazemos muito esses traços, né, nas crenças, nos comportamentos, nos detalhes, nos aprendizados, afinal, né, eu falo, ficam enraizados. Comportamento de pai e de mãe, a gente repete ou rebela. Né? São as duas opções que tem. E aí você também tem a experiência da vida, né? de outros lugares. Essa experiência, como é trazer essa experiência de outros países, as tendências? Você falou dos comportamentos, né? E aí, mas você associa tudo, né? Então, eu imagino que quando você chega com o cliente, você traz esse olhar atento para extrair dele o comportamento, mas aí você tem, assim, eu falo assim, várias ferramentas, né? Falou, essa aqui eu posso usar. Como que é isso aí, trazer essas tendências também de outros países? Então, não só de outros países, tá, José Carlos? Eu sempre falo para as pessoas, por mais simples que seja, você ir no restaurante, por exemplo, é o que eu falei, né? Eu respiro, a minha vida, ela tá ligada à vida pessoal e profissional. Então, você visualizar, entender de arquitetura, né? Prestar atenção nos detalhes, né? Texturas, isso tudo é repertório, né? Não é só uma viagem internacional. Aqui tem muita coisa bacana que você pode absorver. Uma música que você escuta, por exemplo, a minha avó era pianista. Olha só. Eu lembro, ela era professora. E eu lembro que eu passava um mês de férias de escola, eu passava com ela. Ela, para mim, é referência, né, como pessoa. Começou daí. Não começou quando eu entrei na Arquitec. Não, começou daí. São referências que a gente traz, né, para o nosso trabalho, sem sentir muitas vezes. Então, o escutar. Eu não tenho que escutar o meu cliente. Eu escutava a música, ela tocando, ensinando. Aquilo para mim é referência e eu trago muito isso no trabalho, porque eu tenho que escutar as pessoas. Sim. Né? Obra de arte, porque não precisa você ir fazer uma viagem internacional. Muitas vezes as pessoas não têm condições, né? Sim, sim. Não é sempre. Eu não posso, hoje eu vou, sei lá, para Paris visitar o museu. Não. Vai ali no MASP. Você não entende? Pesquisa. Quem é aquele artista? O que tem por trás daquela obra, daquela imagem? A essência, né? Porque isso fica no nosso subconsciente, né? Por onde a gente anda. A gente pode estar até dentro de um metrô, olhar algumas cenas. Isso vira repertório, né? Para o nosso trabalho, independente da profissão. Às vezes eu me pego, tipo assim, fazendo uma coisa, eu lembro, nossa, eu fiz o projeto dessa forma. Me lembrei de uma cena, sei lá, de um filme, porque ficou na minha mente gravado. Você automaticamente faz isso, é muito natural. Você entende? E é muito legal quando tem isso, né? Esses dias eu estava num hotel, faço muitos eventos, treinamentos e viajo muito. Então, no final de semana eu estou no hotel, no outro, e às vezes durante a semana também. Mas quando eu chegar a esse hotel, eu não tinha percebido isso inicialmente, né? E aí, todas as salas, elas traziam nomes italianos.
Então, sala, tal, sala, as salas de treinamentos, beleza. E ao entrar no banheiro ou em alguns lugares, eles trouxeram toda a experiência, desde as pedras, o cheiro, tipo assim, sabe? Tudo eles trouxeram. O aroma, sabe? A gente daí tinha algumas pessoas que já tinham, né, viagens internacionais, e aí todo mundo, ao sair do banheiro, sair das coisas, se reunia e falava: vocês perceberam? Gente, eles tomaram cuidado no hotel. Então isso, né, é estar atento aos detalhes, estar atento Isso é o diferencial hoje em dia, porque as pessoas, cada vez mais, né, todo mundo trabalha aquela vida estressante, a gente não tem tempo mais para parar. Até a comunicação, por exemplo, a mãe faz o aniversário, a gente ia lá, a gente queria ficar com a mãe. Hoje em dia, não tem mais isso. Você manda uma mensagem para a pessoa. Exato. Por exemplo, é um exemplo muito claro agora presente. Eu acabei de fazer, né, uma cozinha essência. Eu sempre vou para o lado desconstruído. Desconstruído de que forma? As pessoas, a minha referência é italiana. Ai, Grace, é sofisticação? Também, mas não é isso. Porque a gente precisa resgatar aquilo que nós vivemos. Por exemplo, na minha casa, meu pai todos os dias fazia questão de sair do trabalho e ir para casa. Minha família é muito tradicional. E a gente, às vezes, chegava antes da escola, eu e meus 2 irmãos, a gente morrendo de fome, mas a gente tinha que esperar o pai. Todo mundo sentar à mesa. Jantar juntos. Isso não existe mais, é raro. Era naquele momento que a gente falava sobre tudo, né? Ele falava sobre o trabalho, a minha mãe, como foi o dia dela, né? As dificuldades, as tristezas, as conquistas. E o meu espaço aqui é muito minha cara. Eu quis criar uma cozinha sem cara de cozinha fria, de showroom. Então, é muito... Eu tenho vindo muito aqui, porque eu gosto de ver como que as pessoas se comportam. Elas entram, Zé Carlos, explico o meu projeto, fico de longe. Aí, outro dia, vou dar um exemplo. Um casal entra, abre a cristaleira e fala assim: nossa, olha essa escultura de madeira. Eu lembrei, fulano, e eu de longe olhando a conversa do casal. Eu lembrei do meu avô. Ele fazia carranca, ele esculpia madeira, pegava toco de madeira e esculpia. Aí eu chego perto das pessoas e falo: é isso que eu quis mostrar através do meu trabalho, para você saber das suas referências atrás. Então, tudo aqui é pensado. Os objetos antigos que eu usei aqui, eu uso em meus projetos, mas não é de loja. É do cliente, que é referência dele. A casa é a extensão da vida dele. Da essência dele. Então, é isso. Que bacana, né? Eu tenho também alguns costumes, né? Porque, como eu falei, a gente repete padrões, né? Sim. E assim, eu tenho muito isso. E o que você trouxe, essa ausência, né, de comunicação. Eu, há um tempo atrás, estava num restaurante e tinha um casal novo, assim, bem... sei lá, 20 anos, 22, não sei a idade certa, porém eles estavam jantando. E aí eu percebi que ao acabarem de jantar, era um casal de namorados, eles mal comeram e os dois pegaram e ficaram aproximadamente de 40 minutos a 1 hora mais. Não que eu fique cuidando da vida dos outros, Sim. mas eles estavam na mesa ao lado e me chamou muita atenção. Por quê? Porque eles não trocaram uma palavra, eles ficaram o tempo todo no celular. E estavam um na frente do outro, só tinham os dois, não tinham nada, era um casal. E eu falei, gente, e agora tem até um rapaz que ele faz vídeos na internet, que viraliza, que ele filma pessoas que estão andando, não sei se você já viu isso aí. As pessoas estão andando na rua distraídas, o casal. E ele chega e pega na mão da esposa e sai andando. E tem algumas esposas que percebem, às vezes tá os dois no celular. Teve uma moça que ele pegou, ele deu sorvete na boca da moça. E ela nem viu quem era. Ela não viu quem era. E ela pegava, ela achava que era o marido. Teve outra que ele andou assim, mais tempo, assim, de mão dada com ela achando que era o marido. E teve um que ele pegou, assim, que ele foi indo com a esposa do cara, pegou e o cara ali no celular, ele pegou na mão dele e falou, não fala nada pra ele. Continuaram andando, saíram de cena e continuaram filmando só o cara. Depois de um tempo, ele para, olha, começa a procurar, não enxerga a esposa e fala assim, né, essa ausência, né, não estar no momento, não estar em flow, né, a gente tá junto. E isso acontece muito dentro da casa, como você falou, é muito legal isso de trazer esse resgate, né, da família, do contato, do diálogo, da comunicação, né?
E, sim, nós estamos agora realmente entrando na reta final. Quando o papo é bom, voa, né, gente? Nossa, a gente tem que marcar outro. Sim, já pode ir colocando na sua agenda que a gente vai marcar outros bate-papos aí para trazer mais sobre a arquitetura, sobre o seu trabalho, sobre, né, a Campinas Decor, enfim, sobre esses momentos dentro, né, dessa construção de quem é a Grace. Eu quero agradecer aqui imensamente, né, o Richard Porto, que é vamos falar, o responsável por essa obra maravilhosa, né, que também o Richard sempre fala, tem que cuidar os detalhes, né, sabe? Ele sempre foi muito atento aos detalhes. Richard, um abraço, meu querido, obrigado pelo espaço, né, por aqui proporcionar esse espaço. Quero agradecer novamente Reverie Planejados, que é o nosso patrocinador oficial do podcast Pode Falar. Toda semana, às quartas-feiras, nós soltamos o episódio. Então, se você chegou até aqui nesse episódio, já aciona aqui o sininho, já deixa aí, sabe, marcado para quê? Porque na próxima semana já tem outra história incrível, como a da Grace. Sempre tem empresários, empreendedores, arquitetos, advogados, uma galera fora da curva que traz conteúdo riquíssimo. E não só conteúdo, eu falo assim, aquele que é criado, aquele discursos prontos. Pessoas que viveram, pessoas que passaram pelo processo e trazem essa experiência para você aprender aqui, ó. Ou seja, nós estamos na geração que temos a facilidade de aprender com a Grace toda a trajetória dela, por tudo que ela passou, pelos acertos, pelos erros, pelas dificuldades. E quero agradecer imensamente você, Grace. Sabe, que agradeço. Né, pela presença, por disponibilizar seu tempo em meio a Campinas Decor, toda essa correria, né, que a gente sabe que tem que estar presente aqui, os poucos horários, os compromissos. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final, né, para quem está assistindo o podcast, né, para quem assistiu até aqui, e também deixasse aqui onde nós encontramos a Grace, onde é seu escritório, né, onde as redes sociais aqui, porque eu tenho certeza que quem assistiu aqui também quer entender e acompanhar, continuar acompanhando a Grace. Sim. Primeiramente, eu quero te agradecer, José Carlos, pelo convite. Para mim é um prazer enorme, principalmente falar da minha vida, que de alguma forma isso acrescente, né, as pessoas que estão aqui escutando a gente conversar. Quero agradecer o Richard, né, pelo espaço, ele ceder carinhosamente o espaço dele para que isso aconteça. Eu estou aqui no Campinas Decor, né, com a cozinha Essência, a cozinha principal da mostra, onde eu mostro realmente a minha essência, né, porque é diferente eu fazer um projeto para um cliente e um projeto que é para mim. Sim. Né? Então, isso são referências, né? Eu estou marcando aqui quem sou eu, né? E também eu quero convidar vocês para continuar nesse canal. O conteúdo é bastante, acrescenta. É como o José Carlos falou, são pessoas diferentes, de profissões diferentes, que acrescentam, são seres humanos, né? Que cada um conta a sua história. Isso acrescenta, né? Naquilo que a gente vive atualmente. Que legal. É isso. Então, Grace, e você que assistiu até aqui, eu agradeço imensamente. Eu falo assim que todos os dias, né, nós acordamos, nós temos o privilégio, né, independente de religiosidade, novamente aqui, gente, eu falo assim, nós somos agraciados com o poder da vida. Sim. E nós temos com o presente, né, da vida. E nós temos a escolha de fazer esse dia maravilhoso, ou falo assim, o melhor dia da sua vida, ou aquele dia que vai ser improdutivo, que vai ser pesado. E essa chave, esse comando, quem pode dar é você, ao abrir os olhos, independente do que está acontecendo, independente do momento, independente da situação financeira, de qualquer momento. Você tem esse poder dentro de você de falar assim, hoje vai ser diferente, hoje vai ser o melhor dia da minha vida, porque só tem uma pessoa que pode comandar isso, e é você mesmo. Então, assim, a Grace vem fazendo isso na vida dela, todos os dias, né? Abrir os olhos, determinando que serão dias especiais e transformando de quem ela passa. E você também tem. Então, você que assistiu, pega essa, sabe, eu falo assim, essa chave aqui de falar assim, a partir de hoje, todos os dias, quando eu acordar, tira um segundinho ali e fala assim, entra em contato com o poder maior, fala assim, ó, obrigado por estar vivo, né? Porque na minha trajetória eu tive um acidente lá atrás e eu fiquei 5 anos num processo de recuperação, Grace, de cama, né? Recupera cadeira de roda, tudo, voltar a andar. E o andar, né? O andar, que é tão normal para as pessoas, que a gente levanta e sai andando, para as pessoas é normal. Para mim não era. Eu não conseguia mais fazer isso. E
muitas vezes eu achei que eu não poderia até mais fazer. Então, assim, hoje eu agradeço por andar, por respirar na pandemia, né? A gente aprendeu a respirar. Então, você que está assistindo, né? A gratidão, o agradecimento e esse contato maior, que falar assim, você determina se esse dia vai ser incrível ou não. Esse poder está em suas mãos. Grande abraço, tudo de melhor na sua vida é o que desejo para minha família, para as pessoas que eu amo e, lógico, para você que está assistindo. Valeu!